Ô, você aí, não sabe como montar uma carteira de renda fixa? Vem comigo que esse vídeo é para você. Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em como montar uma carteira de renda fixa. Sim, então, querendo ou não, hoje com a Selic em alta, a queridinha dos investimentos é a renda fixa. No entanto, muitas pessoas apenas colocam em qualquer CDB esperando o vencimento e já achando que montou a sua carteira de renda fixa. No entanto, neste vídeo aqui, vamos ensinar um passo a passo para você montar uma boa carteira de investimentos focada em renda fixa. Sim, então você vai aprender os pilares da renda fixa, o que é importante antes de você montar a sua carteira, como definir, como dividir esta carteira corretamente. Então, bora lá, pessoal. Então, começando este vídeo com o nosso mapa mental. E o primeiro tópico, claro, é um tópico básico, falando o que é uma carteira de renda fixa. Sim, então, carteira de renda fixa é o quê? É um conjunto de investimentos que possuem regras de remuneração, tá? Que vai ser conhecido no momento que você fizer o investimento, tá? Então, vai ser uma carteira que vai estar vinculada a algum índice. Então, esses ativos vão estar vinculados, podendo ser a uma CDI, a uma Selic, a uma inflação ou até mesmo um pré-fixado, ok? E ao invés de concentrar todo o patrimônio em apenas um investimento, o investidor ele distribui os seus recursos entre diversos ativos. E aí, sim, vai equilibrar liquidez, segurança e rentabilidade. E aí, este processo a gente chama de diversificação. E aí sim, é uma montagem de uma carteira de renda fixa, muito importante. Muitas pessoas, quando vão começar a fazer a sua carteira de renda fixa, muitas vezes elas apenas colocam em títulos pós-fixado. A grande maioria comete este erro. Mas, numa carteira de renda fixa, vamos ver neste vídeo que não é apenas um investimento atrelado apenas a um índice, porque não é diversificação, isto é concentração. Então, antes da gente entrar na como montar a carteira de renda fixa, então antes de investir, primeiro ponto muito importante, definir seus objetivos. Sim, nenhuma carteira começa escolhendo os produtos sem você ter um objetivo definido. E para você definir este objetivo, vamos fazer algumas perguntas. Você respondendo essas perguntas consegue ter uma ideia dos seus objetivos. E essas perguntas seria: vou precisar desse dinheiro? Quando? Muito importante. Isso daí vai falar qual que vai ser a liquidez desse ativo que você vai investir, que você irá precisar lá na frente. Tá? Segunda pergunta: qual é a finalidade? Então, muito importante. Quando está montando uma carteira de renda fixa, entender qual que é a finalidade desta carteira ou deste ativo. Essa carteira vai ser para a aposentadoria, essa carteira vai ser uma parte, vai ser utilizada daqui 5 anos para comprar o imóvel próprio. Então, depende, muito importante, qual é a finalidade. Terceira pergunta: posso deixar esse recurso investido por vários anos? E aí é que é o essencial, tá? Porque anos, quando a gente fala em renda fixa, estamos falando também de ativos de longo prazo. Então, muito importante, se essa carteira de longo prazo você pode deixar por muitos anos sem mexer nela. E quarta pergunta: vou precisar de liquidez. Muito importante. A gente vai ver lá na frente que se você precisar de liquidez, não pode colocar um determinado tipo de ativo de renda fixa, ok? Então,
você, antes de investir, precisa entender, tá? Vai respondendo essas perguntas, vai determinar quais investimentos fazem sentido para você. Uma pessoa, por exemplo, que pretende comprar um carro em um ano, terá uma carteira de renda fixa totalmente diferente de uma pessoa que está investindo para uma aposentadoria daqui 25 anos, ok? Pessoas com objetivos de curto prazo têm uma carteira muito mais limitada do que uma pessoa com um horizonte de investimento aí de 20, 30 anos. Muda totalmente este jogo. Então, antes de começar essa carteira, muito importante você definir. Essa sua carteira é o quê? Para 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. Isso daí faz muita diferença nos ativos que você irá escolher, ok? E agora, sim, entendendo o que é, quais são seus objetivos, vamos entrar nos pilares de renda fixa. Sim, então existem 5 pilares muito importantes na renda fixa que você precisa conhecer antes de montar a sua carteira, ok? Então, vamos lá. Primeiro pilar, reserva de emergência. Sim, é o primeiro investimento que todo investidor deve construir. Você pode colocar 10 educadores financeiros e os 10 irão falar. Primeira coisa, reserva de emergência, muito importante. Esse tipo de dinheiro é o dinheiro investido que vai estar disponível para você numa perca de um emprego, necessidade de ajudar um familiar, necessidade de saúde, qualquer emergência vai estar com liquidez. E aí, na reserva, os investimentos mais indicados que temos costuma ser Tesouro Selic. No entanto, o Tesouro Selic tem uma questão de liquidez que você precisa ficar esperto. Não cai no mesmo dia, dependendo da hora que você pedir o resgate, não cai no mesmo dia, demora um dia, no dia seguinte, ok? Então, muito importante levar em consideração que o Selic é uma reserva, mas tem essa questão de liquidez. Tem também o CDB com liquidez diária. Sim, esse daí sim, excelente reserva de emergência. Tem segurança, tem rentabilidade e tem liquidez, ok? Outro investimento, fundos DI de baixo prazo, de custo baixo e prazo bem baixo, tá? Esses fundos de renda fixa simples podemos considerar como uma reserva de emergência, que afinal você pede o dia em dia útil, ela já cai no mesmo dia. Tem rentabilidade, vai render de acordo com a CDI e também a questão de segurança é que o fundo ele investe em ativos de renda fixa com liquidez, ok? No entanto, se esse fundo vier a fechar, você não tem a proteção do FGC como o CDB, ok? Neste ponto de segurança, Tesouro Selic, CDB provém muito mais, tá? Mas aqui o objetivo não é rentabilidade, é questão de segurança e liquidez, tá? Então, muito importante. Tempo que você precisa de reserva varia muito. Tem pessoas que podem precisar de 6 meses, tem pessoas que vão precisar de 12 meses. Varia muito mesmo, pessoal. Uma pessoa com perfil mais conservador, podemos tranquilamente colocar 6 meses. Conservador o quê? Um funcionário público, alguém que tem um emprego mais estável, 6 meses tranquilamente. Agora, uma pessoa que tem uma vida mais volátil, por exemplo, um empresário, alguém que muda constantemente de emprego, ou alguém que tem muito risco de ficar sem emprego, a gente pode colocar aí 12 meses para mais tranquilamente de reserva. Mas, muito importante, este primeiro pilar de reserva de emergência é o ponto inicial antes de iniciar uma carteira de renda fixa, ok? E aí entramos no segundo pilar de investimentos da renda fixa, que seria o pós-fixado, certo? Pós-fixado são investimentos que acompanham os juros da economia. Normalmente rendem um percentual do CDI, ok? Então, pós-fixado normalmente a gente indica quando estamos em cenários de juros elevados ou que vai ter
um aumento dos juros, ok? Oferecem boa previsibilidade, afinal, pós-fixado vai estar atrelado ao CDI. Então, quando você abre lá a corretora, vê lá 100% do CDI, 120% do CDI, ele é um pós-fixado, ok? Então, exemplos: CDB, LCI, LCAs, letra financeira, CRI, CRA, tudo isso aí são pós-fixados que tem lá na corretora o pós, ok? Que vai estar atrelado ao CDI. Então, normalmente, a indicação é o quê? Quando está com uma tendência de aumentar a taxa de juros ou já estamos numa taxa de juros alta, pós-fixado são uma excelente ideia para você investir. Terceiro pilar, temos agora o pré-fixado. Sim, nos títulos pré-fixado, você já sabe mais ou menos quanto que irá receber se permanecer até o vencimento. Então, quando você abre a corretora, vê lá 14%, 14,25%, você já vê um percentual ao ano, isso daí é pré-fixado, ok? Então, eles costumam ser interessantes quando? Quando as taxas de juros já chegaram num patamar elevado e quando também existe uma perspectiva de queda na Selic, ok? Por quê? Imagine que você, hoje estamos a 14,25% a Selic. Imagine que você contrata um título pré-fixado que paga aí 14% ao ano, ok? Investiu no pré-fixado. E aí imagine que daqui um ano a taxa de juros está 13%. E aí, qual que é melhor? Um pós-fixado de 13% ou aquele investimento que você fez há um ano atrás, 14%? Então, é claro que é 14%. Então, pré-fixado, ele consegue te proteger de uma queda de juros, ok? Só que, claro, se tiver um aumento da Selic, aí o pré-fixado acaba perdendo um pouco seu valor, ok? No entanto, muito importante, no Tesouro Direto você tem uma questão chamada de marcação a mercado. Então, marcação a mercado é quanto o título vale naquele exato momento. E pré-fixado no Tesouro Direto, você pode ver que vai ter uma volatilidade, principalmente de títulos com longo prazo, muito longo, você vai ver que vai ter uma alta volatilidade devido à marcação a mercado. Já CDB, LCI, LCA, títulos de instituições, você não vê tanto assim essa volatilidade porque não é uma marcação a mercado, é a marcação pela curva de juros, ok? Então, muito importante entender. Quando você investe no título, Tesouro Direto, você tem liquidez, mas também tem a questão de marcação a mercado que você precisa considerar. Mas se você manter esse investimento até o vencimento, não precisa se preocupar. Aquele investimento lá que você contratou lá atrás é a rentabilidade aproximada que você irá ter, ok? E você aí vendo este vídeo, percebeu que precisa de ajuda de um especialista? Perfeito, aqui estou eu. Então, montamos carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, metas e sonhos de vida. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona este processo de consultoria e também para entender o seu momento atual de vida. Então, aproveitem. E aí sim, entramos no quarto pilar, que seriam títulos indexados à inflação, ok? Então, vimos pós-fixado, que te protege de uma alta de juros, pré-fixado, que te protege de uma baixa de juros, e temos também investimentos que te protegem da inflação, que é exatamente este. São investimentos que a gente considera híbrido, pagam duas remunerações, IPCA mais uma taxa fixa. Então, lá no Home Broker, quando você abre na corretora e vê títulos de renda fixa falando IPCA mais 7% ao ano. O que significa? Significa que esse título vai render de acordo com o IPCA
e vai te pagar um bônus, um algo a mais, o 7%, que a gente considera de juros reais, ok? E aí, o que significa? Significa que você irá preservar seu poder de compra. Sim, são excelentes para longo prazo, como aposentadoria, independência financeira, faculdade de filhos, formação de patrimônio, ok? Então, esses títulos de renda fixa, sim, são excelentes para longo prazo, mas fique muito atento. Você pode ter um custo de oportunidade. Pensa comigo, você pega lá um título IPCA mais 3, um exemplo. Quer dizer que vai render 3% de juros reais. E aí, a inflação ela está controlada. Imagine no cenário que ela está controlada com uma inflação de 5. Então, juros reais 3, inflação 5. Nos juros compostos não vai dar 8, vai dar um número diferente, um pouquinho a mais, ok? Mas, e aí imagine que você tem pré-fixados a, um exemplo, 10%. Neste momento, quando você faz análise, na inflação, este valor do título compensa mais um pré-fixado, que está pagando 10% ao ano, ok? Então, muito importante entender, o IPCA mais algum número te protege da inflação, mas dependendo do atual patamar da economia, pode ser que você perca um pouquinho o valor desse título, dependendo do mais que você pegou. Atualmente, está muito fácil a gente ver IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 6, e dependendo de uma época você vai ver IPCA mais 5. São excelentes investimentos, ok? Mas, quando a gente estava numa época, taxa de juros baixa, não estava IPCA mais 3, IPCA mais 4, então eram uns tempos diferentes. Hoje, com a renda fixa, com Selic em alta, inflação ainda não mostrando seu caminho de controle, qualquer investimento que você vê na corretora, mil maravilhas. Pré-fixado de 14, 15%, IPCA mais 7%, pós-fixado de 120, 115%. Então, hoje está muito simples, ok? Neste cenário fica muito simples. Por isso, grande parte correu para a renda fixa, ok? Mas a inflação, sim, esses títulos indexados à inflação conseguem te proteger da inflação. E aí entramos no último pilar, que seria crédito privado. Então, crédito privado são créditos emitidos por empresas ou instituições financeiras, ok? Só que tem um risco um pouquinho maior. Então, alguns exemplos são debêntures, CRIs, CRAs, tudo isso aí a gente considera como crédito privado, tá? Um FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, isso daí a gente considera como crédito privado. Normalmente oferecem uma rentabilidade superior aos títulos públicos, só que possuem maior riscos. E também não tem a garantia do FGC, então fique muito esperto. Crédito privado, a gente está vendo diversas empresas entrando em recuperação judicial. E aí, quando você para analisar, uma das grandes razões de tanta empresa entrando em recuperação judicial é exatamente dos juros. Juros elevados faz com que suas dívidas cresçam exponencialmente e a empresa não consegue aguentar essa dívida no seu fluxo de caixa. E aí ela vê que lá na frente vai dar ruim, então ela entra com recuperação judicial já antes para evitar problemas, tá? E aí o que acontece? Muitas empresas, por exemplo, Braskem, Cosan, Americanas, tinha crédito privado que tinha que pagar para investidores e muitas dessas empresas, elas, dependendo, conseguem enrolar essa dívida. E quem investiu em crédito privado acaba tomando um prejuízo. Então, tome muito cuidado com crédito privado, ok? É diferente de um CDB, LCI, LCA, que tem um FGC. Um exemplo, tivemos o Banco Master. Muitas pessoas investiram, mas o FGC ressarciu até no limite de 250 mil e
conseguiu ressarcir, ok? Claro que vai fazer com que mude as regras do jogo devido a essa história do Banco Master. No entanto, quando a gente pega crédito privado, você não tem esta proteção. Então, a atenção redobrada para saber para quem você está investindo este dinheiro, ok? Mas ela oferece muito mais rentabilidade, ok? E aí sim, você entendendo todos esses pilares da renda fixa, agora sim, como que podemos montar a sua carteira de renda fixa? Então, você vai montar o que a gente chama de asset location ou planejamento nos seus investimentos ou planejamento na sua alocação. E aí sim, nessa carteira você vai dividir em diversas classes desses pilares que eu comentei, ok? Então, vai dividir com pós-fixado, pré-fixado, inflação de crédito privado, dependendo do seu perfil, ok? Reserva de emergência, a gente joga para o lado porque não considera como investimento, a gente considera como uma proteção. Então, essa proteção você não considera na sua carteira de renda fixa, ok? Porque você não mexe na reserva, você deixa lá esquecido para quando precisar você utiliza. Então, nessa carteira, a gente tira a renda fixa, porque é importante formar, e aí fica com pós-fixado, pré-fixado, inflação e crédito privado. Mas como que você vai dividir? Você vai dividir em relação aos seus objetivos. Sim, então é por isso que eu falei lá no começo do vídeo que você, antes de dividir, precisa entender seus objetivos. Então, tudo vai depender dos seus objetivos. Mas vamos fazer um exemplo, ok? Aqui temos um investidor moderado que vai montar sua carteira de renda fixa e aqui um exemplo abaixo de como seria essa carteira dele, tá? Então ele montou aqui com 40% de renda fixa em pós-fixado, 25% em IPCA, 25% pré-fixado e 10% em crédito privado, tá? E aí aqui, então, é uma carteira que vai ficar 40% exposto em pós-fixado, então tem uma proteção maior com a alta de juros, tá? Então ele está aproveitando aqui a alta de juros, 25% IPCA, então ele 25% da carteira de renda fixa está protegido na inflação, 25% está lá já protegido caso a Selic cair e 10% para ele aproveitar o crédito privado, ok? E aí você observa que isto é uma carteira com diversificação. No entanto, muito importante, não existe uma fórmula mágica. Não peguem essa carteira como regra, ok? Porque essa distribuição muda, vai mudar conforme idade, patrimônio, momento econômico, perfil de risco, ok? Então, muito importante. Idade. Uma pessoa idosa não vai colocar um grande percentual em IPCA de longo prazo, um exemplo, certo? Ou a pessoa que está montando patrimônio já no início, pode ser vantajoso colocar um bom percentual em IPCA. Então muda. Pode ser que o IPCA passe a ser 30%, 40% em alguém que está montando patrimônio. Tá? Ou até mesmo quando você faz uma análise econômica, hoje, pós-fixado e pré-fixado valem muito a pena, tá? Na época que estava lá com a taxa de juros baixa, momento econômico, pode ser que o crédito privado você consiga colocar um pouquinho mais de crédito privado para ter uma rentabilidade maior de renda fixa. Momento econômico também faz muita diferença. O que acontece é, como eu falei, hoje com a Selic em alta, a inflação ainda aí meio incerta. Hoje, qualquer coisa que você coloca na renda fixa vai dar mais do que 14%. Então, fica muito fácil, tá? Mas quem viveu em épocas de juros baixos, muda totalmente o jogo, tá? Perfil de risco também faz diferença. Perfil de risco, alguém que tem um perfil extremamente conservador
talvez não sirva para crédito privado. Assim como já tive clientes extremamente conservadores em que eu expliquei a questão do crédito privado e elas negaram na hora, que não queriam correr este risco. E acontece, tudo bem, mas é muito importante esta questão de todos esses momentos de idade, patrimônio, momento econômico e perfil de risco fazem diferença para a sua carteira, ok? Precisa ser levado em consideração na sua divisão. E também quando a gente pega, por exemplo, quando uma pessoa coloca muito em CDB, LCI, LCA de instituição financeira, ela não vai ter liquidez. Então, muito importante levar isso em consideração. Então, faça uma distribuição entre Tesouro Direto e instituição financeira. Por quê? Tesouro Direto, por mais que você tenha a questão de marcação a mercado, você consegue ter liquidez. Então, em um caso extremo, em que está lá, sua reserva de emergência se esgotou, um exemplo, tem a questão do Tesouro Direto, que te dá liquidez. Então é muito importante distribuir uma parte para Tesouro Direto e outra parte para instituições financeiras, ok? Que instituições financeiras normalmente você não tem liquidez. Um clássico exemplo foi no Banco Master. Muitas pessoas foram lá tentar vender os seus títulos do Banco Master e acabou tomando prejuízo, ok? Acabou vendendo com grande deságio para o mercado. E quem comprou teve lucro, ok? Mas isso a gente entra num outro tópico, tá? Mas é muito importante levar em consideração essa carteira de diversificação de renda fixa. Você vai diversificar em pós-fixado, IPCA pré-fixado, vai diversificar também em tesouro direto, instituições financeiras e também vai diversificar na questão de prazo. Muito importante considerar isso. Prazos. Faça uma boa divisão de vencimentos daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Faça uma boa divisão dos seus investimentos. Não deixe, por exemplo, essa carteira 100% daqui 15 anos, tá? É um risco que você vai ter. Além de ter muito mais volatilidade, você vai prender, fixar muito a sua carteira. Então, tome muito cuidado quando você fizer esta divisão, beleza? E depois de você entender como pode dividir, vamos entrar em alguns pontos que você deve tomar atenção antes de montar, ok? Primeiro delas, prazo de vencimento. Então, tome muito cuidado com prazos de vencimento, principalmente de investimentos de instituições financeiras, que você não tem liquidez. Então, faça uma diversificação nos seus prazos de 2, 3, 4, 5 anos, ok? Outro ponto, liquidez, muito importante, levar em consideração a liquidez. Sua carteira de renda fixa pode sim ter problemas de liquidez se você investir 100% em instituição financeiras, tá? E aí é que entra o Tesouro Direto, como dito. Tesouro Direto vai te dar liquidez. Tem a questão da marcação ao mercado, mas ela oferece a liquidez. Então leve isto em consideração. E terceiro ponto, tributação. Tributação, pessoal, muito importante. Lembre-se, acima de 2 anos, você já paga a menor alíquota de 15% ao ano. E isso faz diferença, sim, nos seus investimentos. Então, leve em consideração a tributação, porque a gente já paga muito imposto. Muito imposto. Então, pague a menor alíquota possível. Então, sempre quando for fizer uma carteira, tente colocar em ativos acima de 2 anos para o quê? Já aproveitar esta alíquota menor de imposto de renda, ok? E outro ponto, a questão do Tesouro Direto. Então, Tesouro Direto é uma excelente ferramenta, só que ela não precisa ser o seu único investimento, ok? Em muitos momentos do mercado, como temos atualmente, existem CDB, LCIs, LCAs que oferecem condições bastante competitivas, ok? Então, há outras oportunidades, não perca estas oportunidades, como
foi falado na parte de divisão, divida, faça uma parte de Tesouro Direto e outra parte de instituições financeiras, ok? Que você vai conseguir aliar a uma boa rentabilidade e também com a segurança do Tesouro Direto e a liquidez que o Tesouro Direto oferece, ok? Tesouro Direto, sim, na renda fixa te dá segurança, mas também não concentre toda a sua carteira de renda fixa no Tesouro Direto. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa com patrimônio aí de 3 milhões. Ela trabalhou pra caramba para juntar esses 3 milhões. Coloca tudo no Tesouro Direto. Imagine se o governo decide rolar essa dívida ou dar um calote. Pode acontecer? Muito difícil. Nunca aconteceu na história do país em relação ao Tesouro Direto. Mas, e se acontecer? O que acontece com essa carteira de 3 milhões? Okay? Então, muito importante considerar sim. Tem um risco? Tem. Ele é muito mínimo, ele é o mínimo. Sim, ele é mínimo, mas leve em consideração. Não precisa concentrar toda a sua carteira em Tesouro Direto. Você pode muito bem colocar um percentual aí em instituições financeiras, CDB, LCI e LCA, lembrando do FGC, ok? Então você consegue aproveitar as outras oportunidades que tem no mercado de renda fixa, ok? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado você a montar uma carteira de renda fixa em que consiga aproveitar este momento atual que estamos passando. Curtiu o vídeo? Perfeito. Dá um joinha e surgiu dúvidas em relação ao conteúdo? Perfeito. Comenta aqui embaixo. Se interessou pela montagem de carteira ou viu que está precisando de ajuda de um especialista? Perfeito, aqui estou eu. Então, monto carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, metas e sonhos de vida. Se interessou? Perfeito, acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona este processo e também para eu entender seu momento atual de vida. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!